Oi meu povo, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma das infecções vaginais mais comuns e mais insuportáveis, que é a candidíase. Então fica aí que a gente vai falar tudo sobre candidíase. A candidíase é uma infecção por fungo que acontece na vagina e acomete até 75% das pessoas que têm vagina. Isso mesmo, 3 em cada 4 pessoas com vagina vai ter alguma vez na vida um episódio de candidíase. Mas como é que eu vou acabar tendo uma infecção por fungo? Bom, vou explicar como funciona. A nossa vagina ela tem uma espécie de ecossistema. Ela tem o que a gente chama de flora vaginal, ou seja, lá dentro moram bactérias do bem, alguns fungos, e eles coexistem ali harmoniosamente, tá tudo lindo, então você já tem alguns fungos no seu corpo. O que acontece é que às vezes, por algum motivo, a gente tem um desequilíbrio dessa flora. O pH da vagina muda e esses fungos começam a crescer muito, a aumentar muito de quantidade. E quando eles aumentam, passa de uma quantidade natural, passa de uma quantidade equilibrada, a gente começa a ter sintomas. E quais são esses sintomas de candidíase? Um corrimento meio esbranquiçado, meio grumoso, que eu sempre peço perdão por fazer essa comparação, mas parece com leite coalhado ou aquele queijo cottage. Geralmente sem nenhum cheiro, ou com só um cheirinho de acidez, sem nenhum cheiro muito forte. Uma coceira insuportável, sério, dá vontade de esfregar a perereca em qualquer superfície que você encontra no planeta. Pode ser também inchaço e vermelhidão da região da vulva, às vezes até uns pequenas escoriações, uns pequenos cortezinhos por conta do inchaço. Pode acontecer ardência ou queimação para urinar e ardência ou dor para ter penetração. Apesar de ser uma infecção muito chata, ela não costuma ser nada grave. Porém, infelizmente, 40% das pessoas que tem ela com uma certa recorrência, tem ela mais de uma vez na vida. E o que é que favorece a gente ter essa infecção por candidíase? Qualquer coisa que prejudique a nossa imunidade, como por exemplo, falta de sono, o estresse, inclusive a candidíase aumentou pra caramba agora na pandemia, ou algumas outras doenças crônicas que acabem prejudicando a imunidade. Uma má alimentação contribui muito para o aparecimento de cândida, principalmente o consumo excessivo de carboidratos e de açúcares. Eles, além de serem inflamatórios, também alteram o pH do sangue, a acidez do sangue. E aí faz com que o nosso organismo tenha que ficar aí gastando energia para manter esse pH, e o que diminui a nossa imunidade. Outros alimentos também, como carnes embutidas, muito excesso de lactose, muito glúten, também podem causar uma inflamação e piorar os quadros de candidíase. As bebidas alcoólicas, principalmente os destilados e os fermentados, também acabam favorecendo o aparecimento de candidíase, assim como o consumo excessivo de café. Um outro fator que influencia no surgimento da cândida é o uso de anticoncepcionais. Sim, principalmente as pílulas contraceptivas orais, que mexem com os nossos níveis hormonais, podem também favorecer o aparecimento de candidíase. Outra coisa que, assim como as pílulas bagunçam muito com os nossos hormônios, é uma gravidez, e os casos costumam aumentar bastante nessa fase. O uso de antibiótico também é um fator para prestar atenção. Você já tomou alguma vez um antibiótico por conta de dor de garganta e alguns dias depois começou a perceber a coceira na região genital? É porque ele acaba matando tanto as bactérias do mal quanto as bactérias do bem, e aí desequilibra a nossa flora, né, que deveria estar vivendo ali harmoniosamente na nossa vagina. Hábitos errados que a gente tem com a nossa pepeca também aumentam demais os casos de infecção. Eles são, por exemplo, o uso constante de roupas muito abafadas, calcinha de tecido sintético, uso de protetor diário, aquela mania que a gente tem de ficar de biquíni no verão o dia inteiro com o biquíni molhado, ou não se secar direito depois do banho, ou os hábitos errados de higiene íntima, que é lavar a vagina, lavar por dentro, né? Ou ficar usando sabonete íntimo, perfume vaginal, desodorante vaginal, lencinho vaginal, tudo isso desequilibra o pH e vai fazer com que a cândida encontre um ambiente maravilhoso ali para crescer e manifestar sintomas. Algumas pessoas percebem alguns casos depois de ter usado camisinha, lubrificante ou algum cosmético de sex shop. Isso pode acontecer para algumas pessoas sim que têm sensibilidade a algum desses produtos, ao látex da camisinha ou alguma coisa usada nos componentes desses lubrificantes.
E por fim, muita gente refere ao aumento da candidíase no começo de relacionamento. Isso porque você tem mais relação sexual, geralmente no começo, e também porque o teu pH está se adaptando ao pH de outro corpo. Principalmente quando a gente está falando de sexo entre duas vulvas, né? Tem ali uma adaptação natural ao pH de outro corpo, então pode ser que aumente os casos no começo sim. Mas a candidíase é uma infecção sexualmente transmissível? Eu posso pegar ela no sexo? Não, gente, a candidíase não é considerada uma infecção sexualmente transmissível. Ela até pode ser passada no sexo, mas como a gente já disse ali em cima, ela mora no nosso corpo, na nossa flora vaginal. O que pode acontecer principalmente se você tiver com muitos fungos, um desequilíbrio muito grande do pH, na hora do sexo, a outra pessoa pode acabar tendo um desequilíbrio no pH dela também e desenvolvendo alguns sintomas. Inclusive, homens podem sim ter candidíase e desenvolver vermelhidão e sensibilidade, principalmente na glande do pênis ou até mesmo na região de escroto. Em relação ao sexo, uma coisa que eu já escutei muito também é toda vez que o boy, toda vez que alguém goza dentro, ejacula dentro da vagina, eu tenho candidíase. Pode ter a ver? Pode ter a ver sim, porque acaba alterando o teu pH, então favorece também o crescimento do fungo e o aparecimento dos sintomas ali. E até quem é virgem pode ter candidíase? Pode. Como a gente falou, não se pega necessariamente no sexo, mora em você, então você pode nunca ter tido relação sexual e ter candidíase se você tiver algum daqueles hábitos ali que desregulam o pH da sua vagina ou que diminuem a sua imunidade. A candidíase é mais comum depois da puberdade e antes da menopausa, nesse período que a gente passa aí menstruando na nossa vida. Falando nisso, eu recebo muitos relatos de mulheres me falando que uns dias antes da menstruação ou logo depois da menstruação é que a candidíase vem. Pode ter alguma coisa a ver? Pode. A menstruação, além de alterar o nosso hormônio, né? Lembra que a gente está ali eliminando sangue, resíduos de sangue, descamando o endométrio. E tudo isso pode provocar uma alteração do pH da vagina, além de deixar ali mais úmido. E fungo ama ambiente quentinho e úmido. Então sim, perto da menstruação, favorece mais a gente ter o aparecimento da candidíase. E esse negócio tem tratamento, Marcela? Sim, gente, tem tratamento, tem cura e em geral é muito simples de tratar. Eu não vou mentir para vocês não. Os remédios usados no tratamento da candidíase, que geralmente podem ser comprimidos, pomada de colocar dentro, pomada de passar por fora ou óvulo vaginal, eles são vendidos na farmácia sem prescrição médica. A minha recomendação é que quando você tem uma crise de candidíase, e especialmente se você não costuma ter, se é a primeira vez, que você procure um médico para te examinar, para você entender se é realmente uma candidíase, se não está aí fazendo um diagnóstico errado e se medicando errado. Mas eu sei que às vezes a gente não consegue consulta, então sim, você consegue numa farmácia adquirir os produtos para te aliviar a candidíase, caso você tenha certeza do diagnóstico. Agora, para mulheres que estão grávidas, que têm alguma doença crônica, por exemplo, a diabetes, que aumenta muito os casos de candidíase, ou a presença de HIV, ou até mesmo para aquelas que não estão sarando com o tratamento, ou que estão tendo uma candidíase atrás da outra, o ideal é fazer esse acompanhamento com um profissional da saúde. E o meu parceiro ou a minha parceira vai precisar tratar também? Não, em geral não, a não ser que eles estejam apresentando sintomas ou que você esteja tendo casos muito recorrentes. Ah, aliás, a recomendação é que você evite sexo nos períodos que você está se tratando. Isso porque a região da vulva e da vagina ficam muito sensíveis, o que pode machucar mais ou favorecer outras infecções. E além disso, os principais tratamentos geralmente são os tópicos que a gente fala. Então são as pomadas de fora, as pomadas de dentro, os óvulos vaginais. E eles costumam ter óleo na sua composição, o que pode danificar a camisinha. Então, por favor, né, vai se livrar de uma candidíase e arrumar uma gravidez indesejada? Não, tá? E eu já sei que vocês vão me perguntar muito, existe sim várias opções de tratamentos naturais para candidíase. Mas eu acho que eles merecem um vídeo só para eles. Eu vou falar algumas coisas que podem te ajudar a aliviar os sintomas. O uso de óleo de coco, por exemplo, na região externa ali da vulva, funciona como antifúngico, antibacteriano e acalma a região, podendo aliviar os sintomas. Você pode fazer um chá de camomila, gelar esse chá, fazer uma compressinha fria de chá de camomila na região externa da vulva para aliviar a coceira também, a sensação de irritabilidade. Ou ainda fazer banho de assento com chá de camomila ou com bicarbonato de sódio. Vou deixar aqui para vocês printarem a receitinha, mas vou fazer um vídeo mais específico falando sobre os tratamentos naturais. Ai, Marcela, eu trato, já usei todas as pomadas desse mundo, todos os remédios possíveis e imagináveis e não consigo me livrar
dessa candidíase. O que pode ser? Primeiro de tudo, tratamento errado. Você pode estar se automedicando ou está sendo medicada com algo que não resolve seu caso. Existem inclusive mais de um tipo de fungo que pode causar sintoma. Embora o mais comum seja a Candida albicans, pode ser que você tenha aí algum outro tipo. E ainda emendando nisso, pode ser que nem seja candidíase, você está tratando para cândida e às vezes ou é a sua secreção normal, ou é um outro quadro que a gente chama de vaginite citolítica, ou é uma vaginose, enfim, pode ser outro diagnóstico, então é bom procurar um profissional para avaliar corretamente. Outro ponto muito comum, toma todos os remédios do mundo, usa todas as pomadas, mas não corrige aqueles hábitos errados que a gente falou. E aí o pH fica sempre desequilibrado e sempre favorecendo infecção. Ainda pode ser uma questão de imunidade muito baixa, às vezes você está muito estressada ou com alguma doença crônica que merece atenção, então se for uma coisa muito recorrente, precisa investigar também a parte imunológica. E por fim, pode ser algo que pouca gente fala, mas que eu vi assim muito na prática, que é a candidíase correlacionada com o nosso emocional. Gente, não tem jeito. O nosso corpo responde às nossas emoções. Ele acaba somatizando muitas das coisas que a gente está sentindo. Eu cansei de ver no consultório mulheres com candidíase de repetição que, na verdade, tinham questões emocionais para serem resolvidas. Fosse um relacionamento que ela precisava se livrar, fosse porque transava com frequência por obrigação, sem vontade, ou outras questões emocionais. Então é muito importante, caso sua candidíase não esteja te deixando, você dar uma olhadinha nessas questões. O que é que precisa ser curado aí? E para isso existem várias terapias alternativas. Você pode meditar, você pode procurar um Theta Healing, uma microfisioterapia, enfim, várias opções que mexam com o que vem de dentro. E pra gente finalizar, tem como prevenir? Como é que eu faço para não ter mais candidíase? Tem! É só a gente corrigir aqueles fatores predisponentes. Então, melhorar a alimentação, evitar o consumo de carboidratos excessivo, de açúcar excessivo, de álcool excessivo, principalmente se você está tendo muita crise. E incluir na sua alimentação coisas com propriedades antifúngicas e que ajudem a melhorar a sua imunidade também. Como, por exemplo, o alho, que nesse caso tem que ser picadinho, maceradinho, não pode ser frito, mas você pode botar na salada de repente. A semente de abóbora, o chá de gengibre e o suco de cambre são algumas coisas que podem te ajudar a melhorar esses quadros de candidíase. Se está usando antibiótico ou precisa usar com frequência, é isso que acaba te favorecendo cândida, você pode usar probióticos junto, né? Tomando os probióticos você melhora ali a flora, repõe essas bactérias do bem e diminui as consequências do antibiótico em relação à candidíase. Mudar os nossos hábitos, então. Ficar sem calcinha dentro de casa, dormir sem calcinha, dar preferência para calcinha de algodão, não ficar com roupa molhada no corpo, se secar direito quando sai do banho. Quando for usar o banheiro, sempre que for se secar, é sempre de frente para trás, né? Sempre a gente faz puxando para cá, nunca puxa de trás para frente, porque você traz outras bactérias do intestino para a vagina que a vagina não está acostumada e aí bagunça tudo por ali. Resumindo, deixa a sua pepeca respirar e por último, vale lembrar pela 1000ª vez, nada de ducha vaginal, não lavar por dentro, porque você desequilibra todo o pH, evitar sabonete íntimo, evitar protetor diário, evitar desodorante, evitar lencinhos íntimos. Quanto mais quietinho e em paz a gente deixar a nossa pepeca, melhor vai ser para evitar candidíase. E espero que esse vídeo tenha te ajudado. Deixa aqui nos comentários se ficou mais alguma dúvida ou se você quer acrescentar alguma coisa que você fez que te ajudou a se livrar da candidíase. Não esquece de dar like, compartilha o vídeo e até a próxima!